E aí, pessoal, tudo beleza? Nesse vídeo aqui a gente vai aprender o conceito sobre Media Queries, que é o que, basicamente? Mudar atributos de CSS, então a gente pode mudar uma classe, né, mudar qualquer coisa ali de CSS através do tamanho da tela que tem disponível. Então, por exemplo, é, o que a gente vai resolver hoje, o problema que a gente vai resolver vai ser o posicionamento desses dois itens aqui, né? A gente quer o quê? A gente quer que conforme o site vá reduzindo de tamanho aqui na largura, a gente vai querer com que ele vai se ajustando esses ícones, né? Que eles fiquem centralizados e que eles vão se ajustando assim como é o comportamento padrão, né? Então, vamos lá. O que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer aqui é dar uma refatoradinha aqui nessa classe do header principal. Ela tá com a responsabilidade de tanto definir o estilo do header, que é o que? O fundo branco, aquela sombrinha legal e tudo mais. A gente vai mudar um pouquinho ela para vamos delegar melhor o que as coisas vão fazer. Ela está definindo o display, né? Que é o display flex, e está definindo também o estilo. A gente vai separar essas duas coisas. Então eu vou vir aqui e vou colocar aqui flex header, certo? Beleza. Flex header, eu vou trazer as propriedades que tem a ver com o display flex que a gente apresentou na aula passada aqui para dentro desse flex header. Então, vem display flex, vem align items e tá tudo bem, beleza. Só esses dois, por enquanto, tá ótimo. Então, beleza. Agora o que eu vou fazer aqui, né? Voltar aqui e colocar também a classe flex header. Nós conseguimos definir N classes para elementos HTML. Tá? Então vamos vir aqui, atualizou, tá do mesmo jeito, era para estar do mesmo jeito, maravilha. Bom, o que a gente vai fazer agora? A gente vai quebrar isso daqui e colocar um elemento aqui dentro. Então eu vou criar um elemento chamado section, e dentro desse elemento eu vou colocar tudo que tem aqui, e vou colocar a classe de flex header aqui dentro. A gente já vai descobrir por quê, beleza? Vou tirar essa classe daqui e deixar só aqui. Beleza, e é para estar do mesmo jeito. Tá do mesmo jeito, tudo bem, tudo maravilha. Bom, agora o que eu vou fazer é criar uma classe que vai limitar um pouquinho o espaço, né? Esses dois elementos, eles estão muito espaçados um do outro. Eu vou querer com que esses dois elementos fiquem mais para o meio, tipo numa safe area, né? Mais parecido com o que o site de notícia apresenta pra gente. Então, eu vou vir aqui e vou chamar uma classe de container, tá? Então, eu vou vir aqui no final, eu vou criar uma classe chamada container. Beleza, essa classe ela vai fazer o seguinte, ela vai ter um width de 1170 pixels, correto? Né? E eu vou querer com que essa classe tenha uma margem direita, então uma margem right automática. Eu vou querer que ela tenha uma margem esquerda automática também. Maravilha. Bom, fechando aqui, não vai acontecer nada porque eu não defini. Eu vou vir aqui, copiar essa classe e jogar essa classe no mesmo elemento que tem a classe flex header, tá? E beleza, as coisas foram mais para o centro. Por que a gente separou a classe com header principal com flex header aqui? Se eu tivesse tudo na mesma classe, ia acabar acontecendo isso daqui, olha só. O header ele ficar cortado aqui no meio, e não é isso que a gente quer, né? A gente só quer que os elementos dentro dele fiquem mais centralizados para o meio. Então, por isso que eu fiz primeiro essa separação. Então, voltando aqui, o container está aplicado e maravilha. Bom, agora uma coisa que a gente vai querer é com que esse tamanho ele vá ficando menor conforme a gente vá quebrando aqui, né? Por exemplo, aqui a gente não quer que esse comportamento aconteça, a gente não quer nunca que o botão login seja passado aqui, caso o cliente tenha uma tela menor, né? Tendo que scrollar aqui para o lado, isso daqui é terrível. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai utilizar as Media Queries. Basicamente, são seletores que vão aplicar uma propriedade CSS. Vai, por exemplo, adicionar uma propriedade CSS a uma classe condicionalmente de acordo com algum fator que a gente queira. Né? E o fator vai ser o quê? O tamanho dessa tela. Então, vamos lá. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou vir aqui embaixo e vou definir um token aqui, um arroba, e escrever media. Beleza? E dentro desses parênteses aqui, eu vou colocar sobre quais circunstâncias que as propriedades CSS dentro dessa mídia serão aplicadas. Qual a propriedade que eu vou querer aplicar? Eu vou querer que o width fique um pouquinho menor. Então eu vou vir aqui e eu vou colocar um width, certo?
width é largura, né, em inglês, eu vou querer que esse width fique 970 pixels, certo? Width do que? Da classe container. Então tudo que for da classe container vai ficar com um width de 970 pixels. Em qual circunstância que esse container vai ter esse width de 970 pixels? Na circunstância onde a tela do meu usuário ter no mínimo o que? No mínimo eu vou colocar aqui min width, né? O que a tela tenha no mínimo 992 pixels. Então, se a tela tiver no mínimo 992 pixels, eu vou querer que ele tenha esse tamanho aqui, beleza? Bom, o que vai acontecer é que ele vai ficar menor do que o tamanho que está aqui, né? Eu vou deixar aqui menorzinho, com mais de 992 pixels. Quando atualizar vai ficar menorzinho, né? O que está acontecendo é que essa Media Query está já sobrescrevendo o meu width que eu defini aqui. Então, antes de ter esse de 992, né, eu vou ter que ter um para 1170 pixels aqui, para essa propriedade estar sendo também aplicada. Então, eu vou criar um novo Media Query aqui, certo? Vou colocar embaixo, porque o que vem embaixo é aplicado por cima, certo? Então, aqui eu vou colocar esse width aqui, certo? Vou remover esse daqui e vou colocar um mínimo width de 1200 pixels desse daqui. Então, olha só o que vai acontecer. Ele vai sondar aqui meu CSS, né? Eu estou definindo a classe container aqui na minha section, certo? Então, ele vai aplicar aqui. A primeira coisa que ele vai aplicar é isso daqui. Então, ele vai ter margin right e margin left alto, beleza? E ele vai vir aqui nesses seletores. Ele vai ver, minha tela tem pelo menos 992 pixels? Ela vai ter. Então, ele vai aplicar essa classe aqui, ele vai modificar esse width aqui, vai adicionar esse width à classe container. Legal. Depois ele vai vir aqui e falar, olha, minha tela tem pelo menos 1200 pixels? Ela vai ter, então ele vai adicionar essa classe aqui. Quando ela não tem mais 1200 pixels, ele vai pular para essa classe aqui que foi definida antes, tá? A ordem importa. Se eu colocar essa classe aqui antes, vai funcionar de uma forma errada, uma forma diferente do que a gente deseja. Então, beleza, salvei aqui, atualizei, beleza, a gente já viu aqui que ele aumentou um pouquinho. Vamos ver aqui em cima, olha só, aqui em cima dá pra ver que eu tô com 1600 pixels. Quando eu passar de 1200, ele vai pular e a gente vai querer que ele pule para 992. Então, vamos lá, 1200, pum, pulou aqui pro width menorzinho, olha só. Então, esse width agora, ele tá com 970 pixels, a gente pode ver aqui, ó. 970 pixels. Beleza, então a gente faz isso. A gente pode fazer mais um breakpoint? Pode. Vou fazer aqui. Vou colocar um Media Query, vou duplicar aqui com Shift Alt, setinha para cima. E eu vou colocar esse daqui de 768 pixels. E eu vou definir o width desse daqui de 750. Vamos lá, salva, atualiza. Diminuindo aqui. Olha só, passou do 992, ele vai passar agora ao mínimo width de 968 e vai ficar menorzinho aqui. E no final ele vai se adequando aqui à tela, né? Aqui já seria nos smartphones. Então, beleza, agora a gente tem 3 breakpoints aqui de width para manter o conteúdo da nossa tela aqui do nosso site responsível às diversas telas que o nosso usuário vai ter. Então foi isso, te vejo no próximo vídeo.